que opera em nós, que opera em meio às nossas fraquezas, que opera em nossas vidas, nos transformando e nos levando ao seu propósito. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Eu tenho certeza que essa live nós vamos aprender mais do Senhor, aprender sobre algo tão importante, que é a gente entender como ter solitude na presença dEle, como transformar solidão em solitude, como transformar esse momento que aparentemente você está sozinho, abandonado, em um momento produtivo, em um momento de enriquecimento, um momento de crescimento, que é um momento de solitude, de aprendizado. Essa manhã o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações. Que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Porque Ele continua falando, muitas vezes somos nós que não ouvimos. Nós damos ouvidos a tantas vozes, são tantas informações, que a gente não consegue se atentar à voz do Espírito Santo. E o Senhor, Ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que são seus, mas não têm origem em você. Que são seus, mas não nasceram em você. Deus, Ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que são seus, mas não nasceram em você. Então, a gente precisa silenciar as outras vozes para conseguir ouvir a voz do Senhor. A gente precisa vencer a dor da solidão para conseguir adentrar em um ambiente de solitude. A gente precisa entender que nessa solitude é onde o Senhor vai falar, onde o Senhor vai te mostrar coisas dentro de você que precisam ser alinhadas. É nesse lugar de solitude que o Senhor vai abrir os seus olhos referente a determinadas coisas que você não está conseguindo ver. E talvez tudo o que você precisa é silenciar. Tudo o que você precisa é parar nesse lugar. Se a gente for para os Salmos, né? Você vai ver vários salmistas falando e você vai ver a palavra selá. Selá significa pausa, porque toda música ela precisa de pausa. As pausas na nossa vida, elas são necessárias para a gente reorganizar as nossas prioridades. As pausas, elas são necessárias para que a gente possa alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Então, se numa música existe pausas e isso faz com que ela tenha beleza, a música ela tenha a sua dinâmica, é necessário ter pausas na nossa vida. A grande verdade é que a gente para diante de tantas coisas. A gente para diante da televisão, a gente para diante de uma rede social, a gente para ver o story de alguém, a gente para ver um vídeo no YouTube, mas a gente não tem aprendido a parar na presença daquele que resolve, a parar na presença daquele que tem as respostas, a parar na presença daquele que é o alfa e o ômega, é o início e o fim, onde temos todas as respostas que precisamos. Então nós precisamos aprender a parar na presença daquele que resolve, daquele que é a razão, daquele que é o motivo. Então eu te convido a você parar na presença de Deus. Então hoje você está aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu quero orar com você e já convidar a Larissa, que vai estar trazendo uma palavra. Ontem, quando eu mandei uma mensagem para ela, ela disse: Deus tinha me falado que você me convidaria para a live. Olha que coisa linda. Então tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque já estava na agenda de Deus essa live. Então vamos orar e pedir que a presença de Deus esteja aqui, use a vida da Larissa. E eu quero orar também por cada uma de vocês, mulheres, pessoas, eu sei que não tem só mulheres aqui, que estão aqui na nossa live, para que possam receber de Deus hoje. Amado da nossa alma, te louvo, Senhor, por essa manhã, te louvo pela tua presença, te louvo, Senhor, porque com saúde nos levantamos, na certeza que é o Senhor que tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E Deus, Tu és a razão, Tu és o motivo de estarmos aqui. Pai, nessa manhã nós queremos levantar um trono de adoração a Ti. Queremos Te exaltar e reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser vem de Ti. Senhor,
Nós te agradecemos por tua graça e tua misericórdia. Nessa manhã eu quero te entregar e te apresentar cada pessoa que está aqui nessa live. Eu quero pedir, Deus, que a tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, venha, Senhor, abraçar essa pessoa com uma paz que só a tua presença pode proporcionar, com uma alegria, com um renovo. Renova forças nessa manhã, renova a alegria, renova o ânimo. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo traga vida, Senhor, a cada casa, a cada ambiente onde essa live tem chegado. Que haja, Senhor, um visitar da tua presença, que haja uma transformação de ambientes que estão oprimidos, opressos por brigas, confusões, possam ser dissipados por uma atmosfera de transformação, por uma atmosfera da tua presença, por uma atmosfera de graça e de misericórdia. Deus, nós clamamos, vem, Senhor, ouvir a oração de cada uma das pessoas que estão aqui. O Senhor sabe exatamente a necessidade. O Senhor não supre vaidade, o Senhor supre necessidade. E eu quero te pedir, Pai, supra as necessidades segundo a riqueza da tua glória. Senhor, nessa manhã também oro para que o Senhor use a vida da Larissa como um instrumento vivo em tuas mãos, que ela seja, Senhor, um canal desobstruído para que as tuas águas venham passar e através dela acessar os nossos corações. Usa a tua filha, Senhor, como instrumento teu. Usa ela, Senhor, com autoridade na tua palavra. Fale aos nossos corações, nos ensine, Senhor, através da vida da Larissa, e que ela seja um canal do Senhor. Abençoa a sua vida, renova ela também nessa manhã, capacita ela, Senhor, e que a tua unção seja nítida através de sua vida. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. 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 E eu vou convidar a Lari. Amém. Aleluia. Que oração maravilhosa. Bom dia! Gente, que presença. Quando você já começou com aquele louvor, bom dia, bom dia. Bom dia! Senhor. E eu Aleluia! amém. E eu falo, né, que eu estudo, né, eu me formo como terapeuta o ano que vem. E se me chamarem para uma live de conteúdo, Jennifer, a gente vai com aquela autoridade de conhecimento, mas quando é para levar o nome do Senhor, tem que tremer, porque é o nome dele. E o nome É do verdade. Santo, ele é o Todo-Poderoso. Então, eu encerrei uma live agora há pouco, né, que eu tô fazendo um propósito de 21 dias. Eu começo às 5h25 da manhã, aqui no Instagram. E eu falei assim, Senhor, eu me sinto tão pequena, mediante a tua grandeza, aquilo que o Senhor está ensinando pra gente. Então, não tem como não estar aqui, sabe, Jennifer? E não tremer, não ter esse temor, porque é do Senhor que Sim, vai falar. Então, eu quero dar um sim. pouco para vocês. Meu nome é Larissa, vou aqui me apresentar. Uma honra poder te receber, Lari, que o Senhor possa te usar, que você É, seja um instrumento do Senhor nessa manhã. glória a Deus, aleluia. E eu, assim, eu louvo a Deus, né, por esse tema, né? Eu sou da pastora Cris Fidelis, né? Uma bênção da minha vida. E eu Minha louvo, amiga. ela é uma amiga, e eu falo, gente, que eu louvo a Deus por vocês que estão aqui na live. Eu conheci a pastora Cris Fidelis numa live de 500 pessoas. E ela estava lá no Brasil, a minha igreja tinha fechado na pandemia. Eu já estava um tempo sem congregar, eu estava visitando uma igreja americana. E nessa live de 500 pessoas com a pastora Cris lá no Brasil, o Senhor usou ela para falar, através dela, falar comigo, né? Diretamente, ela entregou um ato profético. Então, quando eu falo que lives, quando eu falo de internet, eu glorifico ao Senhor pelo ID, eu glorifico a Deus pela vida da Jennifer, por ter se posicionado, porque está aqui. Amém. Então, foi através de uma live que eu conheci a pastora Cris, só que ela estava lá no Brasil e mal sabia eu que ela morava aqui na região de Boston. Mas é isso que o Senhor faz. Então, não menospreze os detalhes. Se você está aqui nessa live, Aleluia. você liberar algo da parte de Deus, sabe, Jennifer? Deus falava comigo
E essa live vai ser necessário entregar para nós alguns alimentos, porque Deus me mostrava algumas pessoas anêmicas. Meu E Deus. o apóstolo Paulo vai falar que ele queria dar para a igreja, nessa época, alimentos sólidos. Só que ele não podia dar por conta que eles ainda eram crianças, então ele estava ainda dando leite materno. Só que Deus falava comigo, gente, quando você louvava, ele me mostrava várias pessoas anêmicas, ele falava, é necessário liberar os alimentos para cada nutriente, porque haverá um despertar do Senhor nessa manhã. Aleluia. Esse tema de solitude, ele é um tema muito pontual, eu até comentei ontem no seu Instagram, porque hoje, nos dias de hoje, são tantas ofertas que a gente tem para não estar na solitude, e quando eu falo que o Senhor precisa nos entregar esse alimento e Ele vai nos entregar, é porque a partir de hoje, Jennifer, a gente vai sair daqui um outro nível. E é isso que o Senhor vai nos liberar. Então vai ter algumas coisas que eu preciso ser sincera com vocês. Que talvez vai mexer um pouquinho. Mas eu falo, sabe quando a gente está com anemia, a gente tem que tomar sulfato ferroso e não é gostoso. Você já tomou? É ruim. Tem gosto É de... ruim. Mas foi necessário para que eu não ficasse triste, que eu não ficasse anêmica. Porque Deus me mostrava, Jennifer, eu preciso entregar isso, gente. Deus me mostrava pessoas mais velhas, mas ainda em corpos de criança. Pessoas se Meu lamentando Deus. com idade um pouco mais assim, falando, tá atrasada as promessas de Deus, não é possível. Mas hoje o Senhor vai colocar a gente num nível de degrau mais elevado. E Ele vai falar os motivos para isso. Então, novamente, entrando aqui no assunto solitude e solidão. Vou contar uma pequena parte do meu testemunho para mostrar para vocês como que o Senhor me tirou de uma solidão para me colocar num processo de solitude. E essa parte do meu testemunho, eu não quero falar que eu era mais improvável para na solitude, que eu era menos, mas eu era mais uma improvável. Eu perdi minha mãe, né, muito nova, eu tinha 1 ano e meio, minha mãe com 23 anos de idade, ela começou e imagina, uma criança com 1 ano e meio perder uma mãe por uma situação trágica dessa, o que que isso gerou em mim? Gerou, né, muitas coisas, muitos traumas. Só que a minha família, para me super proteger, e se você vê um bebê, uma criancinha tão pequenininha que perdeu a mãe, o que que você vai querer? Você vai querer tentar compensar de alguma forma. Nossa, não, a minha Sim. filha perdeu a mãe, eu vou tentar compensar de alguma forma. E foi isso que a minha família, por parte de mãe e algumas por parte de pai, tentaram fazer. Elas sempre tentavam me compensar, me dando as coisas. Então, eu, Larissa, inconscientemente, eu aprendi a depender de pessoas, porque todo o esforço que eu precisava fazer, eles faziam por mim. Isso me tornou uma pessoa dependente de pessoas e dependente também de aceitação. Tudo que eu precisava de fazer, eu dependia de perguntar para as pessoas. Fulano, o que você acha disso? Fulano, eu vou começar tal curso. E não tá errado. Se você tem amigos a qual o Senhor te envia, tá tudo certo. Pergunte, pesquise. Mas eu me esquecia, na verdade eu não sabia. A principal pessoa que eu precisava perguntar e consultar era o Senhor. E tive sim uma paternidade ferida, pai, né, muito desesperado comigo, com a minha irmã, só para cuidar sozinho. Ele tinha que dar conta de trabalhar, ele tinha que dar conta de ser pai, de ser mãe. Ele, né, acabou sendo muito agressivo, a gente apanhava muito na nossa infância e na adolescência. Ele casou novamente, era um casamento muito conturbado, de muitas brigas, muitos ciúmes. Eu tinha vergonha de as minhas amigas para as minhas casas, para minha casa, porque medo de ter uma briga, eles começarem a brigar e começarem a derrubar as coisas. Eu tinha vergonha da minha casa, eu tinha vergonha de muitas coisas. Até que o Senhor, por isso que eu tô te falando que há um liberar de Deus, porque provavelmente, gente, o Senhor vai mudar algumas coisas na vida de muitas pessoas a partir de hoje, porque é um liberar do Senhor. Em 2015, eu me casei e vim aqui para os Estados Unidos, porque lá no Brasil não estava mais me cabendo eu viver próximo a tanta dependência. Eu dependia das minhas tias. Eu, com 18 anos, eu já tinha uma casa para morar, minha faculdade paga. Então, eu tinha muitas pessoas. E Deus falou, eu vou te tirar do Brasil e vou te colocar num lugar onde vai fazer frio, onde vai nevar, onde vai fazer uns 28 graus Celsius. Eu vou te levar para um deserto, porque é necessário.
que você gere aquilo que eu tenho para ti. Então, o que que Deus quer liberar hoje em nós? Quando nós sairmos daqui, nós vamos aprender a importância da solitude. A primeira é para o relacionamento com o Senhor, e eu vou mostrar aqui em Mateus. E a segunda é para gerar. Deus falava comigo, só é possível gerar as sementes que são lançadas na solitude. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 6. Eu vou ler Mateus e vou ler Deuteronômios 28 rapidinho. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, enquanto vocês abrem a Bíblia, eu passei por muitos desertos. Eu sempre fui muito treinada a estar perto de pessoas, então eu estar sozinha, para mim era algo desesperador. Quando foi em 2017, um ano antes de eu engravidar, eu estou com um processo já de início de depressão, onde eu estava no meio de pessoas, eu estava assim, em churrasco, confraternização, retiro de igreja, mas eu senti uma solidão, um vazio muito grande. E a diferença de solitude e solidão é exatamente essa. A solitude é você que deve estar sozinho. Para se conectar, lá no vocabulário a gente vai falar, para se conectar com o seu eu interior. Mas aqui, o que Deus quer liberar de nós é uma solitude, sim, para o seu eu interior, com certeza. Mas a sua prioridade é para você se conectar no Senhor. Porque quando lá Adão estava no Éden, este relacionamento, depois que ele saiu do Jardim do Éden, ele foi perdido. Então, quando Deus falava que há dois motivos a qual a gente vai entrar nessa solitude, a primeira é para se relacionar com Deus e a segunda é para gerar em Deus aquilo que ele tem para cada um de nós. Então, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6, eu vou ler aqui. Tu, porém, o que Jesus ensina? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. O que ele já está ensinando aqui? Solitude. Sim. Se você quer entrar no secreto com teu pai, você vai precisar já ter essa solitude. E essa solitude não vai ser a Larissa que vai falar, não vai ser a Jennifer, vai ser a tua alma. Porque lá em Salmos, o salmista fala, assim como a costa anseia por água, assim a minha alma, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Só que quando Adão se desconectou lá do Éden, o que aconteceu? Veio o pecado. Então, hoje, principalmente hoje na internet, a nossa alma ela tem sede do Deus vivo. Só que quando a gente não se alimenta, não se relaciona com este Deus vivo, aonde a gente vai buscar os nossos alimentos? Em relacionamentos, na internet, seja em séries, seja no que for. Mas o que Jesus está nos ensinando? Você vai se conectar para que a tua alma sedenta, porque a nossa alma ela só tem sede por Deus. Sabe, Jennifer, quando você vê uma pessoa que conversa muito, ela precisa falar muito, a alma dela ela está gritando. Quando a gente precisa falar muito, é porque a tua alma ela está desalinhada com a soberana de Deus. Mas eu falo isso por mim, eu ainda falo muito, né? Mas hoje eu tenho buscado esse equilíbrio. Mas, gente, eu falava pelos cotovelos. Eu não deixava ninguém falar. Aí, o que Jesus está nos ensinando? Você vai fechar a tua porta, você vai orar. E aqui que eu vou ensinar alguns alimentos. Aqui vai ter um alimento sólido, talvez vai mexer, mas eu vou precisar, sério. Porque Deus, ele quer que a gente cresça. Deus não quer mais que a gente tenha não sei quantos anos de idade num corpo de 8 anos. Então, o que Jesus fala? Orarás ao teu Pai que está aonde? Em secreto. A gente só vai conseguir acessar esse secreto com o Senhor no nosso relacionamento. Se retirando, escolhendo se retirar e orando, não usei vãs repetições, como os gentios, porque pressupõe que pelo muito falar serão ouvidos. O que Jesus já está aqui nos ensinando? Vamos ser sinceros aqui, Jennifer. A maioria de nós, quando a gente vai orar, a gente vai pedir, né? Então, o que ele está falando aqui? E orando não sejam com vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Quando a gente tem uma causa, a gente pede ao Senhor, e não está errado, a gente tem que pedir ao Senhor. Só que quando ele fala aqui dos gentios, é porque ainda não consegue conhecer em profundidade a Deus. Não, aí o que ele vai falar aqui? Não vos assemelheis, pois a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que
símbolos especiais. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Você pode pedir? Pode. Mas a oração que você ora não pode ser, você está com uma causa, você precisa resolver algo. O que você vai fazer? Ai, Senhor, eu preciso resolver isso. Ai, meu Deus, me ajuda. E tudo mais. Aí você começa a oração de petição. E não tá errado, tá, gente? Porque Deus, ele é misericordioso. Ele tem vontade de nos ajudar. Aí começa a te dar aquele alívio. Você recebe aquele alívio. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar aí, amém. 5 minutos. Hoje o Senhor quer entregar uma relação de profundidade mediante a solitude que a gente vai ter. É comprovar que quando a gente ora 5 minutos, a gente não sai do psique, do mental. Hoje o Senhor quer nos colocar no espiritual. E para o Senhor nos colocar no espiritual, vai ser necessário contar mais. Então eu preciso ser sincero com vocês aqui, que precisam acessar níveis mais elevados do Senhor. A partir de hoje eu vou declarar, não mais uma oração de petição. Você pode pedir, mas não vai ser só mais no mental e no alívio. Pronto, aliviei. A partir de agora, a gente vai entrar nessa oração que Jesus nos ensina, que é muito mais que os 5 minutos. Porque se a gente for olhar lá, quando Jesus estava próximo a ser crucificado, Jesus, questionava aos discípulos, você não pode orar comigo sequer 1 hora? Então a gente tem que começar a abrir a nossa mente, porque Deus, ele quer aqui pessoas de relacionamento. E aqui, gente, eu preciso falar com vocês com toda sinceridade. A gente prioriza tanto a internet. Vai colocar aí, em média, quanto a gente fica na rede social, no WhatsApp, vendo série. Eu não posso mentir para você, eu não posso falar, gente, comece com 5 minutos. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso que a gente coma alimentos sólidos. Eu não posso falar mais, fique nos 5 minutos que tá tudo bom. Não é isso que Jesus não falou isso. Poxa, Pedro, ore 5 minutos pelo menos. Ele questionou, Pedro, você não ora comigo sequer 1 hora. Martim Lutero, que fez a reforma protestante, quando ele orava menos que 2 horas, ele já se questionava. George Wesley, essas pessoas que fizeram diferença, vai ver a vida de oração que ele tinha. Gente, vamos começar a priorizar aquilo que é do Senhor. E ontem o Senhor me entregava uma visão e hoje o Senhor fala, entregue novamente, não entregue novamente, continue nessa visão. A visão a qual o Senhor me entregou, cantará, amassou e andarás, eram várias fontes, gente. Várias fontes. Existia uma fonte para celular, existia a fonte para o computador, existia a fonte do molde da internet e existia a fonte do Senhor. E Deus me mostrava que o nível de prioridade de cada fonte estava inverso. E Deus fala agora, a fonte a qual você precisa se conectar é do Senhor. Você tem priorizado fontes que vão destruir o propósito a qual eu tenho para ti. Você tem priorizado fontes que estão afastando o teu propósito em ti. E não adianta, Jennifer, a gente falar que não, mas eu não estou fazendo nada de errado em usar a internet. Eu preciso falar com vocês que a gente está aqui para um nível mais elevado. Lá no livro de Tiago fala, se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, não vem com esses assuntos do mundo colocar como base de resposta de Deus. Se eu sei que eu posso fazer o bem, se eu sei que eu preciso ter o meu relacionamento com Deus, porque Deus, ele... Meu Deus! Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Muitas pessoas estão morrendo sem escutar o meu testemunho. Eu estou, sim, me ausentando no chamado de Deus. Meu Deus! Então, eu preciso, gente, abrir vocês. Eu preciso que a gente cresça no nível mais elevado. Vai ter notícia boa até o final da live. Aguarde um pouquinho. A gente vai Deuteronômio 8. Deus vai liberar a bênção. Mas antes do Senhor liberar, é necessário a gente gerar. E muitas vezes gerar... Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Porque eu tô com alergia ao pólen, então volta e meia. Para gerar, dói. Para gerar, cansa. A barriga cansa. Mas depois que você tem um bebê nas tuas mãos, é a melhor coisa. Então, fique até o final, que vai ter também a... Então, a partir de agora, eu quero abrir os nossos olhos espirituais. Toda vez que a gente priorizar algo, que seja priorizar a fonte do Senhor, a fonte de Deus. As outras fontes são necessárias, são necessárias. A nossa primária, ela precisa ter... Vamos lá.
Versículo 9. Portanto, vós que orais dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, gente, eu vejo muito hoje nos evangelhos, e tá tudo certo, a gente tem que evoluir, mas muitas pessoas acreditam Deus como coach, como professor, e muitas vezes, quando a gente entra nesse estado, tem que ter muito espírito para a gente ter um equilíbrio. E quem está falando aqui com vocês, gente, é uma pessoa que estuda. Eu vou me formar o ano que vem na área de psicologia. Eu estudo PNL, eu estudo hipnoterapia na área mental. O Senhor tem me dado essa... Eu sempre falo, Senhor, só me dá o que eu não vou me afastar do teu próprio. Então, eu estou falando com vocês com temor, mas com autoridade com o Senhor. Mas eu sempre falo com o Senhor, aquilo, meu Deus, que me afasta de ti, não deixa. Então, o que Jesus está falando aqui? O relacionamento que Adão tinha com Deus Pai. Aquilo que foi tirado foi roubado. Mas o que Jesus nos apresenta aqui? Vai para a solitude, não fique só na petição, não fique só nessa oração de 5 minutos de você pedir e receber um alívio, mas reconheça o Senhor como um pai. Porque quando a gente entra nesse processo assim de aprender, de evoluir, e tá tudo certo, nós estamos fazendo essa maratona de lives mais cedo, Jenny, no propósito de 20 dias, a gente está lendo Provérbios, e Provérbios é ensinamento. Mas o que Deus está falando? Se a gente for só querer ver Deus como um professor, a gente vai querer se colocar. Meu Deus, eu tenho que melhorar. Meu Deus, eu tenho que evoluir. Meu Deus, aonde eu estou errando? Mas o que Deus está falando? Abaixa. Porque existe um pai. Não é só sobre você. A oração que Jesus quer nos ensinar aqui não vai ser só sobre você. Não vai ser só aonde eu estou errando. Senhor, não. A oração que Jesus vai nos ensinar aqui, existe um Deus. Então, para de se achar o centro de tudo, porque existe um Deus Pai. E esse Deus, ele é santo. Santificado seja o teu nome. O que é santo? É separado. Por que da solitude? Porque na solitude a gente se separa da multidão. A gente vai para o secreto com Deus. A gente se separa da televisão. Então, aonde a gente vai se conectar na com o Pai, que é santificado. Então, você também precisa ser santificado no Senhor. Eu não estou falando aqui sobre religião. Você não pode usar brinco. Não, eu estou falando de um relacionamento. Aleluia. Porque Deus está entrando agora, Jennifer, em intimidades. Deus me mostra, subcantará, amassou e andarás, uma mulher que há muitos anos ela não se relaciona. Amassou e andarás, eu preciso entregar. Em 2008, Deus me mostra essa data. Aconteceu algo na vida dessa mulher que ela, a partir desse dia, ela falou, não quero mais. Só que aí Deus me mostra que passaram alguns anos, ela até voltou a se relacionar com Deus, mas não aquele amor genuíno. Sabe aquele primeiro amor, subcantará, maçoiadarás, mas Deus manda te falar. Você que está se lembrando, o ano é 2008, aconteceu algo na tua vida. Deus está entrando agora na tua intimidade, porque você vai voltar à hora de Jesus, você vai voltar a esta oração. Não é mais só ensinamentos. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Está tudo certo, a gente tem que se preocupar. Mas agora, o que Jesus está anunciando? Senhor, qual é a tua vontade? A oração de 5 minutos é a oração, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. A oração profunda, a qual Jesus questionou, que Pedro não estava fazendo, a qual Deus quer nos cobrar hoje é, Senhor, eu não sei mais, eu não quero a minha vontade, agora eu quero saber qual é a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque o Senhor é santo. O Senhor é o meu Deus Pai. Amém. Pai nosso. Quem nos deu o sopro da vida não foi o universo. Quem nos deu o sopro da vida não foi quem morreu e a gente guarda as lembranças. Quem nos deu o sopro da vida foi o Pai. A gente tem que acessar ao Pai. A gente tem que parar de dar glória a quem não pagou o preço, a quem não nos soprou a vida. É Deus que soprou a vida em nós. Então a gente vai se conectar ao Pai. Venha o teu reino. Senhor, agora eu não quero mais orar para mim. Eu quero que o teu reino venha. Eu quero escutar a tua voz. E eu vou te falar, gente, para escutar é um relacionamento. Seja feita a tua vontade, ou seja, a oração de 5 minutos desesperada, ela vai começar a perder força, porque a vontade do Senhor vai começar a ser estabelecida. O primeiro estágio foi de petição, foi. Vamos ser sinceros, talvez você comece ao Senhor no primeiro estágio de petição.
Você chega a Deus com o coração aflito, mas o que Deus faz? Vai chegar e agora eu vou começar a revelar coisas que você nem sabia. Eu vou começar a te mostrar amarguras de alma de pessoas que nem você lembrava que você tinha. A tua alma vai começar a despenar, tuas letras vão começar a aparecer. Mas vai aparecer aonde, Jennifer? No secreto com o Senhor. Por isso que Jesus fala, vai no secreto. Porque no secreto eu vou revelar segredos do coração, mas no secreto eu também vou curar lepras, que só eu sei. Porque, Jennifer, quantas coisas que eu já orei a Deus, eu achava que eu estava curada. Eu falava, meu Deus do céu, eu não estou curada é nada. Tá tentando me enganar para não ter que me humilhar. Só que a partir de agora a gente não vai mais se enganar, a gente não vai mais, a gente vai entrar Verdade. no trono do Senhor. Eu assisti o seu testemunho e você mesmo falou como foi difícil o seu processo de liberar perdão pelo que você sofreu na infância. Você foi liberada, mas você precisou de passar por uma reabilitação. Assim somos nós. Eu contei uma vez um testemunho, Jennifer. Eu não tenho vergonha de falar, gente, porque eu falo que, assim como está lá no perfil da Jennifer, uma mulher comum como qualquer outra, assim sou eu. E eu tinha feito uma viagem para Orlando para tirar pequenas férias em dezembro. Eu já contei isso para as pessoas que me seguem, então elas vão contar de novo. E quando eu estava no avião, quando eu estava voltando para casa, eu vi uma menina exatamente igual que eu tinha estudado lá no ensino médio. E quando eu olhei para essa mulher, mas não era ela só era uma mulher muito parecida. Eu nem lembrava mais da existência, não lembrava mais nada. Mas quando eu olhei para essa mulher, eu vi a imagem dela, gente, eu senti um mal-estar tão grande, porque a ferida a qual ela tinha feito comigo lá há 12 anos atrás ainda estava dentro de mim. Então, eu me constrangi quando eu vi, falei assim, Senhor, eu tô vendo essa mulher e ela tá me lembrando lá daquela outra mulher e tá me fazendo mal. E Deus falou assim, eu permiti. Olha como que Deus é Deus de detalhes. Você vê uma pessoa parecida para te mostrar que ainda existe ferida e ainda existe um perdão que precisa ser liberado. Meu Deus. Foi muito forte. Eu compartilhei isso na live do dia seguinte, mas é isso que eu falo. Quando a gente vai entrar aqui na parte, né, o pão nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, não é só a tua oração de petição. Você vai ter que começar a entrar no mais profundo de Deus, para que aquilo que está no céu seja estabelecido. Então, Aleluia. cada dia nos dá hoje. Eu preciso dizer para vocês, eu não estou falando para vocês orarem uma hora todo dia, mas o relacionamento com Deus precisa ser diário. Porque a carga do teu celular, eu tenho certeza que ela é diária. Lembra das fontes? Lembra da visão que o Senhor me entregava? Das prioridades das fontes? A tua prioridade agora vai ser a fonte do eterno. Nossa, eu tenho certeza, gente, que se meia-noite o seu celular estiver descarregado e você for tentar plugar e o carregador não funcionar, você fala, meu Deus do céu, vou ter que dormir com meu celular descarregado. Mas no dia de manhã, cedinho, você já vai dar um jeito de priorizar. Ou será que é só nós duas, Jennifer? Não. Não, né? Se eu ficar com minha fonte desconectada e ela não plugar, no dia seguinte, primeira coisa, quando eu abrir a loja, eu vou ter que comprar uma fonte nova. Por que a gente não é assim com o Senhor? Por que a gente já não acorda? Minha fonte principal, ela precisa ser o Senhor, subcantará. Verdade. É essa inversão de valores que o Senhor vai tratar com a gente hoje. Mas vai valer a surpresinha, tá, gente? No final que vai ter a surpresa. Verdade. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero que vocês, né, depois que acabar a live ou até agora, falem, Senhor, se existe, assim como existia lá na Larissa, que ela precisava de perdoar e ela não lembrava, por favor, aquilo que está oculto, venha com a tua luz, Jesus. Aquilo que está oculto, aquilo que está escuro, que seja no passado, que seja talvez que eu tenha esquecido, mas que precisa vir à luz, eu quero declarar que Jesus vai vir com a luz. Amém. E se existem pessoas aqui que têm dificuldade em perdoar, porque eu sei que é difícil, eu posso falar, Larissa, mas você não passou pelo que eu passei, Larissa, você não teve perseguição que eu sofri, mas eu tenho que dar alimentos sólidos para você. Eu não, o Senhor tem que dar alimentos sólidos para você. O Senhor não fala que é uma condição, é um mandamento perdoar. Se você não perdoa, o vosso Pai não vai te perdoar. Então a gente não perdoa porque a pessoa merece, a gente perdoa porque o Senhor pede. Quantas vezes, gente, eu fiz coisa assim pro meu marido com raiva.
Travou. Travou um pouquinho, mas Voltei. voltou. Eu ia passar a roupa do meu marido com raiva. E Deus falava assim, você tá passando pra mim primeiro. Quando você faz pra mim, eu honro. Então não perdoe por causa de fulano, por causa de Beltrano. Perdoe por causa de Deus. Senhor, por ti eu vou perdoar, porque Jesus, ele não merecia, mas ele pagou o preço. Nenhum de nós merecia. A nossa justiça, porque se você não perdoa, você tem justiça própria. E lá no livro de Isaías vai falar que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. De imundícia. Então, não é sobre você, mas é sobre o que Jesus fez. Aleluia. Então, como é que a gente vai conseguir perdoar? Principalmente para os que têm dificuldade. É tendo relacionamento com Deus. E uma vez, Jennifer, eu tava tão chateada com uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus, por isso que eu falo, no meu secreto, na minha solitude com o Senhor, o Espírito Santo de Deus começou a falar, escreve tudo que você tá sentindo. Olha, gente, foi cada sentimento feio que eu escrevi, que eu até queimei depois daquele papel. Eu tava muito chateada. Por quê? Como eu sofri rejeição, né, na minha infância, no meu subconsciente, a minha mãe me rejeitou, mas hoje, claro que eu sei que não é. Mas no meu subconsciente estava lá. Ela preferiu tirar a vida do que cuidar de você. Então a rejeição foi algo assim que me perseguia, né? Se eu não vigiar, quer me perseguir, quer bater a porta e dói. É uma ferida que dói, mas eu estou sendo curada dia após dia, de degrau em degrau. E essa pessoa tinha me rejeitado, e a rejeição, dependendo do tamanho que for, ela gera uma ira na pessoa. A pessoa fica irada. E eu tava com uma ira dentro de mim, eu tava com uma raiva, e o Espírito Santo de Deus falou assim, comece a escrever tudo que você tem dessa pessoa. Gente, eu comecei a escrever, eu tô com raiva, eu tô com ódio dessa pessoa, por que que ela me desprezou? E à medida que eu ia escrevendo, sabe, Jennifer, a lágrima ia descendo, mas era aquela lágrima na 10ª linha, porque eu escrevi, eu acho que umas 20 linhas. Aquilo começou a me dar uma paz. A única coisa que eu precisava era botar para fora. Depois disso, eu queimei todo o papel e eu me aliviei. Então, fale com o Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade de liberar. Talvez o Senhor vai falar com você. Escreva como assim eu instruí a Larissa. Talvez o Senhor vai falar, se humilhe, mande você mensagem. Já teve situações de que a pessoa parou de falar comigo, né, na rejeição. E eu ainda tive que mandar mensagem para a pessoa, mas eu não queria de jeito nenhum. Mas enquanto eu não mandava, eu sempre estava com a pessoa toda semana. Eu falei, não, eu vou mandar a mensagem não pela pessoa, mas porque Deus pediu. Isso a gente vai dando um alívio para a gente fazer a obra do Senhor. Amém. Vamos lá. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoe. E não nos deixe escapar da tentação. Como que Deus vai não nos deixar tentação? É simplesmente orando? Não, é nos alertando. Eu já passei por situações onde Deus, né, um dos meus processos de solitude, Jennifer, eu contando aqui também uma parte do meu testemunho, em 2018, eu comecei a mergulhar nesse processo de solitude. Eu comecei a buscar, eu entrei numa depressão na minha gestação. É uma coisa assim que foi quebrada. A minha mãe teve depressão. Ela se matou 1 ano e meio depois que eu ganhei a minha... que ela ganhou, né? Que ela me tinha. Então, na minha gravidez, eu tive depressão também. Mas eu falava, eu não aceito isso. Eu não aceito essa programação no meu subconsciente. Eu vou quebrar isso. Então, eu fui para a solitude com o Senhor na minha gestação. E lá eu comecei a conhecer o Senhor verdadeiramente. Mas o que aconteceu? Final de 2018, 2019, eu com a minha neném, não vigiei. E o Senhor já tinha usado uma jovem para falar comigo. Aproveite a tua maternidade, a tua licença maternidade, para você mergulhar mais ainda em Deus, porque Ele vai falar várias coisas. O Senhor nos avisa, só que eu não obedeci. Eu não obedeci. Eu não vigiei. Eu me empolguei com a rede social, eu me empolguei com o engajamento da maternidade, porque quando a gente tem coisa nova, o povo gosta, né? E eu tinha ganhado o neném, o meu engajamento foi lá para cima, um monte de gente, e eu me empolguei, não vigiei. Quando chegou, eu acabei me afastando dessa solitude, desse relacionamento. Eu acabei priorizando fontes que não era para eu priorizar. Quando chegou no final de 2019, eu voltei para a depressão, eu voltei para o deserto. E eu falei com o Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu me rendo. Eu não quero mais saber de nada, eu só quero
do Senhor. Aí, em fevereiro de 2020, eu excluí meu Instagram. Excluí mesmo. Esse Instagram que eu fiz é um Instagram novo. Para eu excluir o Instagram, ele foi tão difícil que eu tive que procurar no YouTube como que você... Uma coisa é desativar, outra coisa é você deletar para sempre a tua conta. Eu falei, eu vou excluir. E eu fiquei 1 ano sem rede social, só no secreto com o Senhor. O ano passado, quando eu voltei, Deus falou, você vai voltar para o teu propósito, a qual eu te chamo, solitude. Deus nos chama para essa solitude. Meu Então, Deus. não nos deixes cair em tentação, não é só uma oração, é atitude. Eu precisei Meu de ficar, Deus. no meu testemunho, eu precisei de ficar 1 ano sem rede social. O que que tem te... Porque na rede social eu me afastava, eu não ficava em solitude, eu me comparava pra caramba com as pessoas, eu invejava as pessoas, eu ficava assim, poxa, minha amiga lá do Brasil se formou em médica e eu tô aqui como house cleaning nos Estados Unidos, eu não tenho vergonha, gente, porque eu sou humana. E a gente é humana, a gente tem que expressar assim as nossas fraquezas, mas mostrar que em Cristo a gente vence. E eu, como house cleaning, faxinando não sei quantas casas, e eu me comparava com as minhas amigas que se formavam em medicina, as minhas amigas concursadas, e eu ficava lá. E elas para Europa fora, viajando, e eu aqui, uma imigrante, faxineira. E vinha aquelas vozes contrárias, querendo, sabe, me fazer comparar. E talvez, Jennifer, existem pessoas nessa live que estão nesse processo de comparação, mas Deus manda falar. Meu Deus. Solitude subcantará, amassou e andará, e será gerado identidade firmadas no Senhor. Aquilo que foi perdido, subcantará, amassou e andará. Lá no Jardim do Éden, o Aleluia. resgate é na solitude. Então, eu preciso falar com vocês, a partir de hoje, todo mundo vai sair diferente em Deus. A nossa oração não vai ser mais 5 minutos. A nossa oração não vai ser Amém. petição. A nossa oração é: venha o teu reino. Então, se eu quero ouvir a tua voz, venha o teu reino porque algo está sendo gerado. Venha o teu reino, Senhor, porque eu não aceito a Aleluia. rede social de outras pessoas e me achar menor, porque Deus, ele não menospreza nada. Então, eu vou aqui para Deuteronômios 28, que agora eu vou liberar surpresas que Deus tem, né? Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como que Deus vai nos livrar do mal? Testificando no nosso coração, mostrando quem é para a gente fazer aliança e quem não é, mostrando quem está se aproveitando de nós só para ser sanguessuga. Meu Sabe? Deus. É muito sério. Uma vez eu estava orando, Jennifer, Deus me usa muito na visão. Então vocês, né, vocês compreendam as visões a qual o Senhor me entrega. E Deus me mostrava uma plantação. Só que nessa plantação, Deus me mostrava que a semente ela não conseguia ser germinada porque tinha muitas ervas daninhas. E o que a erva daninha faz? Ela suga, ela só suga. Então, é necessário que a gente fique atento. Quem está próximo à nossa plantação precisa ser adubo fértil para que a nossa semente germine. Mas não é para germinar, para você ficar como a Jennifer orava no início da live. Ela falava assim, que não seja a nossa vaidade, mas que seja a nossa necessidade. Quando a gente entende que as coisas é para o reino, a gente se aproxima de pessoas voltadas para o reino. Então, se você precisa ser sincero. Você tem gerado frutos para o Senhor? Se você não tem gerado, observe se você tem ervas daninhas que só tem sugado o teu propósito. Observe as pessoas que vão ser férteis para ti. Porque, gente, eu vou falar que aparece a todo instante. Só que quando a gente fala, Senhor, livra-nos do mal, a gente precisa ter um relacionamento que vai aparecer todo dia. A gente que precisa orar para que o Senhor testifique no nosso coração o que é e o que não é. Isso só vai acontecer com relacionamentos. Vamos então agora aqui para a surpresa de Deus. Deuteronômios 28. Eu amo Deuteronômios 28. Tem aquele louvor, né, que Gabriel Guedes gravou, né, que é as bênçãos. Eu não vou cantar porque eu não tenho unção para cantar. Quem tem unção para cantar aqui é a Jennifer, né? Mas eu não tenho. Mas assim, é uma bênção, é uma bênção. E é lindo cantar nisso. Mas a gente vai aprender aqui realmente a ter, né? A gente já está aprendendo. Mas aqui o Senhor vai falar de algo mais profundo, porque, desculpa, tossindo, é da vontade dele entregar isso para nós, né? Então vamos lá. Deuteronômios capítulo 28, nós vamos ler até, acho que o versículo 9, do 1 ao 9. Vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus,
te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Gente, eu vou falar por mim. Existem três tipos, na minha vida, existiam três tipos de profecias. A primeira parte, o que a gente está falando aqui? De ouvir a voz de Deus. Existiam três tipos de profecias na minha vida. A primeira era quando eu não tinha ideia de quem eu era em Deus, do que Deus ia fazer na minha vida. Então, o que Deus fazia pela misericórdia dele? Usava um profeta para falar, olha, eu vou te usar, Deus tem um plano lindo na tua vida. Assim diz o Senhor. E aquilo ativa a gente. Eu estou falando da minha experiência, cada um tem a sua. A segunda parte de profecia da minha vida foi para desertos. Foi quando o Senhor, primeiramente, ele liberou, mas eu só recebi, mas eu não germinei. A semente foi lançada. Quando uma profecia é liberada em nós, é lançada uma semente, mas é da nossa responsabilidade se a gente vai gerar ou não. O que a gente falou aqui no início da live da solitude? Gerar. Deus nos chama para a solitude, para a gente gerar as sementes que ele lança em nós. Você tem promessa na sua vida? Talvez, assim como eu, Deus liberava, eu falava amém, mas eu não me permitia gerar. Aquilo só ficava dentro de mim e eu continuava dispersa. Se você continua fazendo as mesmas coisas, eu sinto muito em te falar, os seus resultados vão ser os mesmos. Se você quer algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Então, a gente está aqui para comer alimento sólido, vai mexer um pouquinho, mas é a melhor coisa. É a melhor decisão que a gente vai fazer. A segunda fase de profecia que eu tive foi quando eu estava em desertos, por desobediência. O Senhor liberou no amor. O Senhor liberou no amor, mas eu não obedeci. Aí eu fui o quê? Para desertos. Aí, quando a gente está no deserto, quando a gente desobedece, quando a gente está um caco, Deus ele é tão maravilhoso que o que ele vai fazer? Ele vai usar um profeta para fortalecer a gente. Eu já fui, Jennifer, para algumas pregações de profetas famosos e eu observei alguns tipos de profecia era só para pessoas que estavam em deserto, mas do deserto mesmo, mas Deus usava no detalhe. Mas eu falava assim, gente, esse profeta nunca veio falar comigo, mas o meu espírito testificava. Esse profeta está sendo usado pela misericórdia de Deus, porque são pessoas que estão no vale, no deserto, porque desobedeceram, porque se afastaram. Eu já passei por situações, eu creio que a Jennifer também, nos momentos de deserto, talvez de desobediência, eu uso alguém pela misericórdia. Mas existe a terceiro tipo de profecia, que é essa que vocês irão entrar, subcantará, amassou e andarás de uma forma diferente. É essa para quem não consegue ainda experimentar, vai experimentar. E é a terceira. É quando Deus usa alguém para falar para você, mas ele já falou no secreto contigo. Quando a Jennifer me chamou para a live, no domingo, 7h, eu na minha solitude com o Senhor, eu estava num momento assim, orando ao Senhor, falando, meu Deus, sabe? Naquele momento de duvidar, mas deixar Deus falar. A minha alma duvida, mas o meu espírito está pronto. A minha carne é fraca, mas o espírito está pronto. Naquele desequilíbrio. E Deus falou comigo bem assim, a Jennifer vai te chamar para uma live. Se prepara. Amém, mas eu nunca que imaginaria que seria no dia seguinte, né? Eu falei, amém, glória a Deus, né? Acabei de gravar para ela, eu falei assim, amém. E logo depois, eu entrei numa live não sei se você conhece, ela é daí do Rio de Janeiro, da Gabriela Lopes. Você conhece? É uma Sim, conheço. E ela falou nessa live sobre uma flecha. E eu entrei na live exatamente nesse momento. Ela falou assim, se prepara, porque o Senhor vai lançar agora vocês para o envio de uma flecha. Vocês foram para trás, vocês foram puxadas para trás, mas vai chegar a hora do envio. Então, fora as que o Senhor usa profetas para falar, tudo que o Senhor usa para falar para a gente já está se relacionando com Deus. Então, é de extrema importância nós estarmos maduros para chegar nesse terceiro nível. Por quê? Porque lá no livro de Provérbios, vai falar que enganoso é o coração do homem. E eu preciso ser sincero com vocês, gente. Eu já vi pessoas se afastar dos caminhos do Senhor, porque recebe profecia, mas não vê se cumprir porque as pessoas não se movimentam. Aí ela acha que a culpa é do Senhor. Mas aí eu quero falar mais um pouquinho profundo ainda. Aquilo que Deus está liberando. Aquilo que Deus está liberando. Relacionamento com Deus não é só servir na igreja. Não, isso daí são obras.
Isso daí são atividades, isso daí é o corpo de Cristo. O que a gente acabou de ler aqui, que Jesus nos ensina um relacionamento com Deus? Vá para o seu quarto, para o secreto. Ah, mas eu faço a obra. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não está buscando o Senhor no secreto, se a tua fonte prioritária não está sendo o Senhor, lembra da visão das fontes? Sim. Eu sinto muito te dizer, não é Deus que você tem que ser chateado, não é o profeta, mas a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser maduros para acessar aonde Deus quer que acesse. E para a gente ser maduro, a gente vai precisar de escutar umas verdades. Eu sei que mexe, é necessário, mas eu vou te falar, é a melhor coisa. É a gente crescer e sair do lugar, do que a gente ficar, não, meu irmão, tá tudo bem, Deus vai cumprir. Se não cumpriu, abre os teus olhos. Se não cumpriu, fale com o seu Senhor. Aonde eu preciso entrar nesse secreto para que eu me movimente? E outra coisa, né, que agora eu vou liberar, o Senhor vai liberar as bênçãos. Outra coisa que eu preciso falar também sobre maturidade. Deus conta com a nossa urgência. A terra está gemendo. O Senhor não vai nos liberar promessas para a gente só desfrutar, para a gente ostentar, não. O Senhor vai liberar promessas porque tem pessoas... Eita! O Senhor vai liberar promessas porque tem crianças sendo estupradas. O Senhor vai liberar promessas porque lá na Índia existe o maior tráfego de crianças, tráfegos de crianças para elas perderem a virgindade. Novas, o Senhor vai liberar promessas porque existem países que nunca tiveram a Bíblia. Então hoje o Senhor vai nos colocar, subcantará, maçô e andarás, no nível mais elevado porque Ele tem urgência. Existe um despertar a qual o Senhor conta com a gente. Porque Amém. Deus, Ele não precisa de ninguém, mas Deus, Ele conta com a gente. Amém. E a arca de Noé não é chamado Arca de Deus, é Arca de Noé, porque Noé ouviu, Noé creu, Noé se movimentou, então é chamado Arca de Noé. Então existem ministérios que o Senhor conta com a tua urgência. Eu não posso mais ficar entregando leite materno, sendo que tem pessoas morrendo, sendo que tem crianças sendo estupradas, sendo que tem pessoas morrendo com câncer e nunca ouviram falar do nome do Senhor. Então o Senhor, Ele precisa hoje da nossa disposição, da gente priorizar a nossa fonte, primeiramente nele, não por nós, mas porque Ele conta com nós. Aleluia. Então vamos liberar agora o presente de Deus, porque este é o nosso Deus. Ele conta com a gente, mas Ele tem prazer em nos abençoar. Deus não quer que você entregue algo que você não tenha. E como que você vai ter? Na solitude. Como que você vai ter? Neste relacionamento. Então, à medida que você vai buscando, à medida que você vai se conectando no Pai, eu vou tendo para poder entregar. Eu vou tendo para poder liberar. Se você ainda está na fase de oração de 5 minutos, tá tudo bem. Fala, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais orar só para mim. Eu quero começar a entrar nesse degrau. E o Senhor vai te despertar. Por isso que eu orei, Jennifer. Eu falei, Senhor, que estejam as pessoas a qual o Senhor quer que esteja. E Deus falou, vai estar os amém. Vai estar os raquíticos espirituais, tá, gente? Vai estar os raquíticos espirituais, que já era para estar acontecendo há muito tempo, ainda não aconteceu. Vai estar aqueles que se acham improváveis. Vai estar aqueles que só pedem oração, mas a partir de hoje vão ser os que vão orar por pessoas. Vai estar aqueles Glória que a Deus. De aparecer mais subcantará, maçô e andarás, vai vir uma ousadia do céu, porque eu tenho pressa. Aleluia. O mundo é jaz do maligno, mas Jesus está aí às portas e Ele conta com o nosso apoio. Sabe, tentaram, gente, acabar com o cristianismo e prendiam, mataram Tiago, prenderam João, botaram o apóstolo Paulo lá não sei aonde. Mas o que aconteceu? Só crescia, só crescia. Glória a Deus. E eu vou te falar que vai crescer cada vez mais. Não vai ter pandemia que vai nos parar. Aleluia. Enfermidades que vão adoecer a gente, não vai ter mais depressão no teu lar. O Senhor vai restaurar, subcantará, maçô e aleluia. Estavam mortos. Deus me mostra pessoas, Jennifer, que não sonham há muito tempo, que estão paralisadas, que os sonhos delas estão mortos, que a vida espiritual já morreu há muito tempo, mas hoje o Senhor te resgata, porque você sabe que não é mais sobre você, não é mais sobre o seu egocentrismo, não é mais sobre o seu vitimismo. Deus está tirando pessoas de vítima para colocar em lugares de honra. Você não é vítima. Deus. A gente vai ler aqui daqui a pouco que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Existe um posicionamento que nós cristãos precisamos ter. E como a gente vai ter? Nele. Vamos então aqui, gente, a palavra.
Então a gente entendeu, né, que se escutares atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. E como a gente escuta a voz de Deus? Tendo relacionamento com Ele. Tendo relacionamento. Não tem como. O que ele está falando? Se atentamente escutarem a voz do Senhor teu Deus, então precisa estar atento. É atento, a gente está se relacionando. Então, oração de petição, não mais. Eu vou pedir, ok, mas eu vou ouvir. Eu vou entrar, eu vou sair do psíquico, do mental, de orar só 5 minutos e me aliviar, mas eu vou mergulhar neste relacionamento. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Você vai ser diferente aonde você pisar. Ah, eu trabalho numa padaria. O ambiente, por conta da tua presença, da presença que você carrega, vai ser diferente. Ah, na igreja. Sinto muito em falar. Quando a gente carrega a presença de Deus, alguns reconhecem, mas outros julgam. Alguns vão reconhecer que você carrega a presença de Deus, mas em algumas pessoas você vai incomodar. Mas você vai saber que não é sobre você, é sobre a unção que você está carregando em Deus. Então não tem problema se incomodar. Você sabe que não é sobre você, é sobre a unção de Deus. Continue sendo ousado no Senhor. Bendito será tu. Não, agora versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. E quando eu li aqui, Jennifer, rapidamente, eu preciso entregar algo da parte de Deus nesse versículo 6. Tem pessoas que têm medo de sair. Deus me mostra que pessoas que Deus já falou, saia deste lugar, mas saia, já tem tempo. E Deus me mostra essas pessoas desobedecendo, porque tem medo. E o que Deus manda falar para essas pessoas a qual o Senhor falou, saia deste lugar, saia que eu tenho algo novo contigo. E Deus manda falar para essas pessoas a qual o Senhor me mostra. Que Deus tem algo contigo. Não tenha medo, que bendito vai ser você ao entrar e ao sair. As bênçãos de Deus não importa. Se Deus falou para você sair desse estado, ou sair do teu bairro, ir para outro lugar, ou que seja igual eu, vir para outro país, Deus já está falando com você no secreto, tá? Lembra da terceira fase de quando Deus fala. Deus vai falar com você no secreto para te testificar. Deus fala contigo. E você serás benditos. E aonde você pisar, aonde Deus falar para você ir, vai, porque Ele é contigo. Assim como Ele foi comigo aqui no estado, passei por momentos difíceis, pra caramba. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi obedecer aquilo que Deus tinha. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Vai ter obstáculo? Com certeza. Vai ter luta? Vai ter. Mas alguma coisa o Senhor nos garante. Por um caminho, o inimigo vai sair contra ti. Mas por 7 caminhos eles vão ter que fugir da tua presença. Aleluia! Você escutou a voz do Senhor. Se antes você se achava derrotado, se antes você se achava dependente. Ai, ora por mim, fulano. Hoje o Senhor te dá autoridade para você. Claro, tá tudo certo, a gente tem que pedir oração. Mas hoje o Senhor tá te dando autoridade para você orar. Para você poder pisar em para você pisar em oração, porque é sobre a unção que você carrega no Senhor. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. Olha, gente, que lindo! É da vontade do Senhor que você seja próspero. É da vontade do Senhor que você seja abundante. Se o seu coração está no Senhor, é da vontade de Deus. Porque muita gente fala, ah, tá bom. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, Jennifer, falam, ah, tá bom, já fiz minhas coisas no Brasil, já tô muito bem. E acaba. Gente, a nossa vida não é só sobre nós. Se o Senhor tem te abençoado financeiramente, eu quero te falar, existem lugares que precisam ser investidos em missões. Existem missionários que abrem mão das suas profissões, dos seus trabalhos, e eles contam com a nossa prosperidade para poder bancar essas pessoas. O meu pastor, ele sai da igreja muitas das vezes e ele vai trabalhar de Uber a noite inteira, porque ele abriu mão do trabalho dele de construção para poder fazer a obra de Deus. E eu falo, meu Deus, que vontade que eu tenho de prosperar para não deixar mais a minha pastora ir dormir sozinha com os filhos dela e o pastor Render ter que ficar a noite toda trabalhando de Uber. O que é essa prosperidade a qual eu tenho vontade? Não é para mim. Não é para eu ficar me ostentando. Claro que eu tenho vontade de trocar para um carro. Claro, gente, eu sou ser humana. Mas não é sobre mim, é sobre o reino de Deus. Então, a partir de hoje, eu quero declarar uma prosperidade do céu, não sobre você, mas sobre o reino de Deus. Aleluia. Deus incomodou no teu coração, pareceu, eu quero ter condição. Eu não quero mais ficar só no achismo. Eu quero ter condição.
E tudo que você colocares as mãos, e te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo. O que Jesus nos ensinou lá na oração de Mateus 6? Santificado seja o teu nome. Você se conectando, você ouvindo a voz de Deus, você precisa ser um povo santo. O que é um povo santo? Separado. A tua carne vai falar, aqui série, mas o teu espírito vai falar, vai pro joelho dobrar. Vai mandar uma mensagem para aquela pessoa que estou te incomodando, que ela tá triste, ela precisa de uma palavra. É sobre isso, gente. E para finalizar aqui, né? E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do teu Deus e andares nos teus caminhos. Amém. Gente, eu espero que tenha falado no coração. Eu senti de Glória orar a Deus. só para... E depois eu vou passar para a Jennifer, que eu tenho certeza que ela tem algo, nem que seja uma frase, mas ela tem algo para liberar, porque não é sobre a Larissa, gente, não é sobre a Jennifer, mas é sobre o Senhor. Sim. Senhor, eu quero te agradecer, papai. Amém, Meu Deus, eu quero Deus. te agradecer que não haverá mais anêmicos aqui. Eu quero te agradecer, Aleluia. pai, que não haverá mais raquíticos, pessoas que estão falando, meu Deus, eu já estou com tantos anos e as coisas não estão acontecendo. Meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer, porque a partir de hoje eu posso ver pessoas entendendo o que é solitude e qual é a importância dela para o reino de Deus. Eu declaro, meu Deus, que filhos que não te chamavam de pai, hoje estarão te chamando de pai. Porque o Senhor já nos resgatou pelo sacrifício de Jesus. Antes a gente não era digno de filho, mas o Senhor nos deu esse direito através do sacrifício de Jesus. Senhor, eu quero declarar aqui, papai, por pessoas que falam, meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus está tão longe, mas Deus manda falar, só se renda. Eu quero declarar aqui por mães, o Senhor me mostra mães e futuras mamães. Oh, aleluia. Papai, cada uma, papai, eu quero declarar uma maternidade curada. Para aquelas... Amém, Deus. Recebe aí, Jennifer, que você vai ser mãe, tá? Amém. Recebe de Deus. As futuras Amém. mães, papai, que elas venham ter filhos, papai, pro Senhor. O Senhor me mostra o ministério de maternidade, porque existem muitas gerações, as gerações hoje estão um perigo. Essa geração tecnológica, essa geração Z, mas o Senhor fala que vai levantar um exército de mães diferenciadas, porque Deus conta com as futuras gerações, aleluia. Então eu quero Aleluia. posicionadas, papai. Eu quero declarar, meu Deus, aqueles que estavam mortos, a partir de hoje, pela tua palavra, pelo teu livro, Pai, eles estarão vivos. Em nome de Jesus. Jesus é vida. Aonde Jesus passava, ele tinha vida. Aonde Jesus passava, tinha um novo. Aonde Jesus passava, tinha restauração. Tinha os enfermos sendo curados. Não aceite menos daquilo que Jesus fez por ti. Não aceite menos. Está na tua palavra, subcantará, mas andarás. Assim diz o Senhor, como a Jennifer tem se posicionado, eu conto com muitas pessoas para também fazer aqui na internet, e estarei eu capacitando, porque existe sim um lado mal da internet, que é o lado do cancelamento, que é o lado onde as pessoas falam mal, é o lado do hater, mas para nós cristãos, existe os que na contramão. Se existe hater, nós que lançamos palavras de vida. Se existe frases de ameaça, nós lançamos palavras onde testificarão propósitos. Então, meu Deus, eu quero declarar, cantar. Aleluia. E assim Deus mostra para você, Jennifer, que haverão níveis mais elevados. Se você acha que é o começo, ainda nem começou, assim diz o Senhor, subcantará. E Deus me mostra nações, Jennifer, você pisando. Serão muitos os convites, mas Deus vai testificar, porque começará um ministério novo também na tua casa, assim diz o Senhor. Então Deus vai te dar equilíbrio, Jennifer, entre o teu ministério, mas entre a tua casa. Porque Deus manda falar que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e elas não acrescentam dor. Então fique em paz. Fique em paz que o teu renovo, ele vem do Senhor. O teu renovo, a tua paz, ela vem dele. Então o Senhor vai testificar. E o companheiro a qual o Senhor te colocou vai te contribuir para este ministério. Assim diz o Senhor, a tua vida, Jennifer. Gente, é sobre isso. É sobre uma menina que eu era uma menina medrosa, eu tinha medo de orar pelas pessoas, mas quando eu entendi que não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, eu tô aqui com muito tremor falando de Deus para vocês, mas liberando essas visões a qual o Senhor me deu este dom. Eu não vou usar os dons que o Senhor me deu só para mim.
Quais são os dons que Deus tem te dado? Use para o Senhor. Deus te deu dom de visão. Faça igual eu, entregue, seja ousado. Deus vai te dar capacidade. Sabe, a vida de um profeta, ela vem regado de fé, porque a gente não conhece. A gente não sabe do íntimo da pessoa, mas Deus fala, fale, porque não é sobre você, mas é sobre mim. Então, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. E eu tenho certeza que a gente não vai sair daqui a mesma pessoa. Não serão os mesmos, porque não serão os mesmos resultados, porque a partir de hoje a gente vai escolher fazer diferente, não para nós, mas para Ele. Aleluia. Agora é para você, minha amiga. Amém. Mãe, Glória a Deus. Em setembro, Que live, gente. Eu vou poder te ver, te abraçar em setembro, se Deus quiser, sim, né? Sim, se Deus quiser. Amém. E eu tô muito feliz pelo seu transbordar. Que coisa linda, Lari. Nossa, a pastora Cris me recomendou você com muito carinho. Amém. E você tem sido, de fato, uma bênção já no nosso quarto de guerra. E eu tenho certeza que era você para estar aqui hoje, ministrando e compartilhando da palavra. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Não pare, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Continue Cristo como seu alvo. Aleluia, Deus. Persiga o teu propósito, porque as bênçãos vão te perseguir também. Amém, eu recebo. Amém, Jesus. Elas vão atrás de você, você não vai precisar ir atrás das bênçãos. As bênçãos vão vir até você. E eu louvo a Deus por cada um que esteve aqui nessa live, porque eu tenho certeza que minha vida foi abençoada. Eu creio que muitas pessoas aqui foram abençoadas, receberam de Deus, revelações de Deus foram ministradas ao nosso coração hoje aqui, né? E para mim, assim, o mais forte de tudo que eu vou levar é: você não pode orar comigo nem sequer uma hora. E quantas vezes isso é uma verdade? Quantas vezes a gente ora tão superficialmente? Quantas vezes a gente faz o nosso devocional de forma superficial? E Deus está nos convidando para a gente mergulhar mais fundo, da gente abrir mão das nossas vaidades dessa terra para a gente conseguir acessar esse lugar. Então, que o Senhor, que a gente possa obedecer à voz do Senhor que foi ouvida aqui nessa live hoje. E sabe que eu amo, Lari, porque eu também já fui abençoada em live. Ai, Jennifer, porque Jennifer faz tanta live, Jennifer faz live terça, faz live quinta, porque eu já fui abençoada. E eu poderia muito bem ficar na minha cama, fazer minhas coisas, ir pra minha academia e não ter que parar aqui para fazer live. Mas eu tô aqui porque eu sei que isso aqui pode ser um canal que vai destravar a vida de uma mulher. Vai destravar dela sair da cama e se levantar. Vai destravar para ela conseguir dizer pro marido dela que ela não fala mais, eu te perdoo, eu libero o perdão para você. Eu creio que através de uma live, vidas são transformadas e impactadas. E é por isso que eu faço live, porque a minha vida já foi impactada. E eu creio que numa live, Deus pode impactar uma vida. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu pago o preço de estar toda terça, de toda quinta estar aqui. Já disseram, ai, pra que tanta live? Porque eu tenho um chamado e eu posso reter aquilo que Deus me deu para mim mesma. Eu preciso compartilhar, eu preciso entregar, eu preciso ser canal. E hoje, e não só isso, e ser canal também para Deus pegar mulheres que estão aí, ó, que tem potencial, que tem ferramenta, como você, Larissa. Que muitas vezes está escondida, mas Deus está dizendo, eu derramei algo sobre ela. Eu derramei algo. Ela é uma improvável, ela é pequenininha, mas eu derramo autoridade sobre ela. Então, essa live não é só sobre trazer quem tem muitos seguidores. É sobre trazer quem está conectado com a fonte. E glória a Deus pela sua vida. É levantar outras mulheres de verdade, porque é muito bonito falar, eu levanto outras mulheres. Mas e aí, o que você faz para levantar? O que você fez para que outra se levantasse? O que você abriu mão? O que você cedeu? O que você abriu de porta para que essa mulher fosse levantada? Então, glória a Deus, porque eu creio que através dessas lives Deus tem levantado mulheres reais, verdadeiras, para trazer algo do céu. E você tem sido uma dessas. Então, glória a Deus pela sua vida, Lari. Eu tenho certeza que eu fui abençoada. Amém. E muitas mulheres foram aqui.
E vamos fazer uma fotinho? Faz tempo que eu não faço isso. Ai, Mas amo! vamos fazer uma fotinho para que cada um compartilhe aquilo que Sim. Deus falou no seu coração. Gente, vamos Amém? ser missionários do reino. Eu falo que eu comecei assim, compartilhando lives, compartilhando o que é bom para mim. Então, seja fiel no pouco. Se for edificante para você, compartilhe. Porque quando a gente é Sim, fiel no pouco, seja no compartilhar. No muito Deus coloca a gente. Amém? verdade. Amém. Vamos fazer uma fotinho? Alguém vai printar ou quer que eu printo? Ah, não, cada um vai printar. Ah, tá. Aê! Muito Lari, um beijo. obrigada. Um beijo. Vi que a Gabi tá aqui. É, Gabi, te espero hoje na célula. A Bruni, a Marcinha. Deus abençoe cada um de vocês. A Vanessa Vicente, a Vika Teles. um beijo. Um beijo. Deus abençoe. Deus quiser. Amém.